de hantavirose. Então, o governo do Distrito Federal optou por juntar essas instituições e fazer com que, de forma proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Conforme acerto que havíamos feito com os líderes, nós estamos convocando todos os senhores líderes para a reunião no cafezinho. Enquanto isso, peço à deputada Eurides Brito a ler expediente sobre a mesa. Projeto de lei de 2006, de autoria da deputada Evelise Long, que dispõe sobre o parcelador social e da outras providências. Projeto de decreto legislativo, de autoria da deputada Evelise Long, de 2006, que concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor João Teixeira de Faria. Projeto de lei de 2006, de autoria dos deputados Wilson Lima e José Edmar Prona, reconhece e disciplina a profissão de naturopata no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. Indicação de 2006 do deputado Júnior Brunelli, que sugere ao senhor secretário de Infraestrutura e Obras do Distrito Federal a recuperação da pavimentação asfáltica do conjunto J da QNM 40, setor M Norte, Taguatinga, região administrativa 3. Indicação do deputado... repetição. Indicação de 2006 do senhor deputado Chico Leite, sugerindo ao ilustríssimo senhor diretor do DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, a adoção de medidas para tornar obrigatória a imediata instalação de semáforos como temporizador nas vias de cruzamento, mormente nas que tem instalado aparelho de fotossensor para aferir velocidade de veículos. Indicação também do senhor deputado Chico Leite, sugere ao ilustríssimo senhor diretor do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, DENATRAN, a adoção de medidas tendentes a substituir os atuais fotossensores de aferir a velocidade dos veículos, denominado pardais, por barreiras eletrônicas em todo o Distrito Federal, nos termos do que dispõe a resolução CONTRAN 795, de 18 de maio de 95. Indicação do deputado Júnior Brunelli, sugere ao senhor secretário de Infraestrutura e Obras do Distrito Federal a recuperação da pavimentação asfáltica do conjunto J da QNM ao setor M Norte, Taguatinga, região administrativa 3. Também do deputado Júnior Brunelli, sugerindo ao senhor secretário de Infraestrutura e Obras do Distrito Federal a urbanização do beco que liga o conjunto J ao H da QNM 40, setor M Norte, Taguatinga, região administrativa 3. Do senhor deputado Isalci Lucas, que requer o encaminhamento, também é um requerimento de 2006 do senhor deputado Isalci Lucas, requer o encaminhamento de solicitação de informações ao excelentíssimo senhor secretário de Estado de Governo do Distrito Federal. Do gabinete do governador, mensagem submetendo à apreciação desta Câmara Legislativa projeto de lei que implementa o convênio ICMS 72/06, de 3 de agosto de 2006, no Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS. Governadora. Mensagem do gabinete da governadora, de 5 de agosto de 2006, encaminhando a esta casa
o convênio CMS 75/06, de 6 de agosto de 2006, acompanhado da respectiva exposição de motivo do senhor secretário de Fazenda, para fins de homologação pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, em atendimento aos dispostos ao artigo 131 e 136, parágrafo 3º da Lei Orgânica do Distrito Federal. Peço ao deputado Euridice Brito para também fazer a leitura da ata. Senhor presidente, temos em mãos a ata e súmula da 4ª sessão legislativa da 4ª legislatura, ata sucinta da 66ª sessão ordinária, realizada em 10 de agosto de 2006, para submeter a Vossa Excelência para que tome as providências quanto à aprovação. Considero lida e aprovada a ata. Agora vamos suspender então a sessão, declaro suspensa e convido os senhores líderes a conversarmos sobre o horário de funcionamento da Câmara nesse período eleitoral. Está suspensa a sessão. Declaro reaberta a sessão ordinária da Câmara Legislativa. Senhor presidente. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante. Senhor presidente, eu quero, na tarde de hoje, registrar a minha preocupação com relação à escalada da violência no nosso país, especialmente em São Paulo. Eu creio que Vossa Excelência, enquanto policial qualificado que é, deve estar preocupado também com essa realidade que São Paulo vive hoje. Nós vimos a petulância dos bandidos, no sentido de sequestrarem um repórter, sabe, deputado Fábio Barcelos? Sequestro covarde, violento de um repórter, obrigar um veículo de comunicação do porte da Rede Globo a apresentar aqueles elementos. O vídeo que eu tive a oportunidade de ver, o elemento encapuzado, lendo uma mensagem terrorista. E ontem eles foram além, deputado Fábio Barcelos. Ontem, deputado Peniel Pacheco, ontem eles fizeram pior. Ontem pegaram um pobre trabalhador, transformaram em homem-bomba, amarraram bombas na cintura daquele homem, daquele trabalhador, um vendedor ambulante, e fizeram o deputado Peniel com que ele adentrasse a um posto policial para explodir o posto policial com aquele trabalhador. Tanto é inaceitável o que vem acontecendo hoje na cidade de São Paulo. É preocupante. Isso tem que preocupar todos nós, a todos os homens e mulheres de bem desse país. A gente não pode assistir passivamente o que vem acontecendo em São Paulo. Bem como lamento a atitude do governador de São Paulo de não aceitar o envio de 10 mil homens das Forças Armadas Brasileiras que estão a postos, estão aptos a ocupar as ruas de São Paulo e ajudar no combate à violência que vem ocorrendo naquela cidade. Portanto, o que acontece hoje, deputado Fábio Barcelos, em São Paulo, é um fato que tem que preocupar todos nós, porque
poderá vir a ocorrer aqui no Distrito Federal. Já está acontecendo coisa semelhante no estado do Rio de Janeiro, e que precisa que todas as autoridades, independente de partidos, independente de credo religioso, estarem realmente preocupadas com o que vem acontecendo. Porque sequestro de profissionais da imprensa, deputado Fábio Barcelos, a gente não tem notícia nem no Iraque. Nem no Iraque, profissionais da imprensa são sequestrados. Quando alguém atinge um repórter que vai desarmado, porque a única arma dos repórteres, a única arma dos trabalhadores da imprensa é a caneta e o microfone e o gravador. Tanto são homens e mulheres que saem para as ruas desarmados, com a vontade e com a determinação de informar. Eles não inventam, eles divulgam aquilo que é criado pelas pessoas. Portanto, esse realmente é um fato preocupante e que eu gostaria de encarecer a Vossa Excelência que encaminhasse uma moção ao Ministro da Justiça, em nome do Poder Legislativo do Distrito Federal, e ao Governador de São Paulo, manifestando a nossa preocupação com relação à escalada da violência na cidade de São Paulo. Deputado Chico Vigilante, apenas para complementar o que Vossa Excelência falou, eu acho que a Constituição de 88 tem uma grande parcela de culpa em tudo isso que está acontecendo. Porque nós, além de desestruturarmos o poder de polícia, nós comparamos o marginal ao preso político. E fizemos do marginal o medo da ação em relação ao pensamento ideológico, nós transferimos isso ao marginal, igualando o criminoso àquele que pensava de forma diferenciada do Estado, ainda vivendo num regime de exceção, como o regime que nós passamos. E acho uma pena também o ocorrido com o jornalista, mas acho que talvez tenha sido um grande passo para que o poder público, que agora a Rede Globo, sentindo na pele o que aconteceu com um dos seus repórteres, talvez se dispa um pouco daquele chamado direitos humanos e comece a observar mais que a ação ela tem que ser justa, mais enérgica. Infelizmente, o que ocorre no nosso país, deputado, é exatamente a falta de credibilidade nas instituições e a falta de crença que, cometendo um delito, cumprirá a sua pena em regime fechado, porque a justiça não dará nenhuma anistia a nenhuma pessoa que fugir da norma legal. Infelizmente, isso ainda não ocorre, mas faremos a moção, deputado, e encaminharemos ao Ministro da Justiça, e é uma pena que a nossa população esteja passando por isso. Questão de ordem, deputada Eliana Pedrosa. Senhor presidente, antes de entrar propriamente na questão de ordem, quero me somar a Vossa Excelência nessa questão do combate à criminalidade. Hoje, além dos nossos policiais terem um armamento muito inferior àqueles que praticam o crime, se um policial, porventura, ferir um bandido, se matar um bandido, no outro dia, ele será execrado pelas televisões, como foi recentemente, os policiais de São Paulo vão responder a processo nos direitos humanos. Eu acho que temos que ter uma preocupação de ter os direitos humanos aqui no Distrito Federal, visto com muito carinho, com uma lupa, mas nós também hoje estamos dando margem para que os nossos policiais, eles se questionem por que nós enfrentaremos e arriscaremos as nossas vidas e ainda corremos o risco de responder a um processo, né? Porque pode ferir um bandido, porque pode acontecer alguma coisa. Então, eu acho que está na hora de uma grande reflexão. O deputado Chico Vigilante falou muito bem. O problema está lá em São Paulo. Não, o problema não está lá em São Paulo, não. O problema é de todos os brasileiros, é de todo mundo que mora, inclusive no nosso planeta. Não é nem apenas do brasileiro. Porque um problema começa ali e depois passa a ser um problema perto da nossa casa, dentro da nossa casa. Assim começou o nazismo. Todo mundo achava que era lá longe, e depois chegou no mundo todo. Então nós temos que ter um movimento grande de não aceitar isso, mas principalmente
dar condições aos nossos policiais de que eles poderão trabalhar e não serão eles a responder um processo. Agora, senhor presidente, queria fazer uma questão de ordem, que é uma questão de justiça, é que pudesse votar hoje o item 16 no tocante aos artigos 46, 47 e 48, que é o veto relativo aos servidores da saúde que trabalham no Fundo de Saúde e lá no Orçamento e Finanças. Por quê? A época que foi dada uma gratificação para os que exerciam essa função em outras secretarias, eles eram fundação. Quando passaram a secretaria, eles ficaram sem essa gratificação e hoje temos na Secretaria de Saúde pessoas numa mesma sessão, fazendo o mesmo trabalho, um sendo requisitado da SEDU e ganhando a gratificação, e aquele que é da Secretaria de Saúde não ganha nada. Então, pediria a vossa compreensão, a compreensão dos colegas, para que pudesse votar. São apenas 137 servidores, o impacto não é um impacto de grande magnitude e que cabe no orçamento, porque nós temos ainda nessa rubrica orçamentária saldo suficiente para cobrir a derrubada desse veto. Deputada Eliana Pedrosa, apenas para esclarecer a Vossa Excelência, justa a reivindicação dos servidores e justa também a solicitação de Vossa Excelência. Ainda lhe informo mais que acompanharei o seu voto, mas em acordo entre os líderes e muito bem discutido com a liderança do governo e as demais lideranças da Casa, essa matéria ficou acordada de vir à pauta para ser votada amanhã. Houve o acordo por parte das lideranças para que seja votada amanhã, não podendo eu atropelar a pauta para que botássemos o crédito pelo tempo. Então, até porque sei que Vossa Excelência é defensora desses servidores, tenha certeza que contará também com o meu voto, deputada. Mas, em razão do acordo de liderança, essa matéria será votada amanhã no plenário, pelo plenário dessa Casa. Senhor presidente, só questão de ordem, deputado Paulo Tadeu. Não discordando do encaminhamento de Vossa Excelência, mas nós também queremos dizer aos servidores, em nome do Partido dos Trabalhadores, que nós iremos votar amanhã pela derrubada desse veto. Não só pela derrubada do veto de servidores, como também dos demais servidores que estiveram aqui no primeiro semestre lutando pelas suas reivindicações. Então, essa é a posição da bancada do Partido dos Trabalhadores. Deputado Zé Alci Lucas, com a palavra pelo PFL. Diria ao deputado Chico Leite que, em seguida, o deputado Zé Alci Lucas, é uma questão de ordem antecedendo do nosso primeiro secretário. E, em seguida, eu passei a palavra a Vossa Excelência. Deputado Zé Alci Lucas, com a palavra. Também, presidente, é só para manifestar a posição do PFL com relação a essa questão dos servidores da saúde. O PFL também é pela derrubada do veto, concordando em votar amanhã esse projeto como item, preferindo o primeiro item da pauta, senhor presidente. Deputado Wilson Lima. Senhor presidente, várias pessoas da área de saúde, desde a semana passada, estão aqui pleiteando para que essa Câmara aprecie o mais urgente possível o pleito deles, e nós não podemos empurrá-los com a barriga. Nós cometemos um equívoco se não dá uma satisfação plausível para eles. Eu sei que Vossa Excelência colocou, mas eu acho que eles não poderiam sair daqui sem essa resposta, sem essa realização do pleito deles. É a minha intervenção, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Chico Leite, com a palavra. Presidente, quanto especificamente ao veto, é evidente que a nossa bancada, a bancada do Partido dos Trabalhadores, sempre votou a favor do servidor público, de maneira que tranquila quanto à matéria, e nós só aguardamos a designação de Vossa Excelência para votar pela derrubada do veto. Mas o líder Paulo Tadeu já fez menção ao assunto, eu vim ao microfone para falar sobre outro assunto. É que eu ouvi atentamente o deputado Chico Vigilante, ouvi atentamente Vossa Excelência, ouvi atentamente a deputada Eliana Pedrosa falarem sobre a escalada da violência e a necessidade do combate. Eu não tenho nenhuma dúvida de que há mesmo uma escalada de violência e organizada, e que as nossas forças que deveriam estar preparadas, seja do ponto de vista das condições, da valorização, seja do ponto de vista dos instrumentos para enfrentar a violência, não estão suficientemente preparados. Mas eu acho que há um debate que antecede isso, senhor presidente. Eu vou confidenciar a Vossa Excelência
que nós precisamos estudar, inclusive detidamente, a conceituação do que seja bandido. Porque eu temo esses que todos chamaram de bandidos, que estão armados, assaltando, sequestrando, mas eu temo muito mais aqueles que não são chamados de bandidos, que estão às vezes escondidos através de negócios lícitos, que ao roubarem dinheiro do erário público, criam esses que nós todos nos acostumamos culturalmente, com o discurso da elite dominante, a chamarmos de bandido. É o dinheiro que se tira do erário e que, ao se tirar do erário, se tira da escola para a criança e transforma a criança no sequestrador relâmpago do futuro, quando podia ser o pesquisador. Então, eu acho que esse debate é muito mais amplo. Há, em realidade, a utilização de homens e mulheres pelos líderes do tráfico e do crime organizado, de que são vítimas, policiais, homens e mulheres, cidadãos e cidadãs como nós, e todos nós civis, na realidade, vítima de um sistema em que a elite dominante capitalista privilegia o bem material em detrimento da qualidade de vida, da igualdade, da fraternidade, da possibilidade de condições e oportunidades a todos, senhor presidente. No fundo, essa elite dominante econômica é que cria esse que todos se acostumaram a chamar de marginal. E depois se abraça e convida para paraninfo de formatura, ou às vezes elege para um cargo eletivo o verdadeiro bandido, criador desses que nós nos acostumamos a apedrejar. É preciso que debatamos sobre o assunto, presidente. Muito obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputada Érica Cocai. Apenas para aqui estar concordando que se há tanto espaço para o crime organizado, é porque esses espaços foram deixados pelo próprio Estado. Nós trabalhamos e vivenciamos no Brasil uma política do Estado mínimo. Esse Estado mínimo não pode existir num país com tantas desigualdades sociais. Um país que conviveu tantas vezes com várias formas de casas grandes e senzalas. E isso, senhor presidente, é que faz com que cresça o nível de violência e que deixemos nossos jovens presas muito fáceis das drogas e do crime organizado. É a falência do Estado, enquanto mediador e promotor de políticas públicas e, ao mesmo tempo, do desenvolvimento social. Mas venho aqui para dizer que participei no dia de ontem, como conferencista, de um seminário promovido pela Caixa Econômica Federal, onde se discutia cultura e juventude. E ali, senhor presidente, pude expor que os jovens no Distrito Federal estão absolutamente à mercê das ruas. Os jovens no Distrito Federal morrem muito mais do que a média nacional. Nós temos uma média nacional de 48 casos para cada 100 mil habitantes. Aqui no Distrito Federal, esse número chega a quase 75 por cada 100 mil habitantes. O Distrito Federal é hoje o 6º lugar do país, a 6ª unidade da federação do país em número de mortes de adolescentes por homicídio e por causas externas em geral. O Distrito Federal ocupa o ranking de 22º lugar no que diz respeito à morte de jovens, medidos pelo Índice de Desenvolvimento Juvenil. Mas o que me surpreende é que essa morte tem alvo definido. São jovens pobres e, via de regras, negros. Só para se ter uma ideia, senhor presidente, Vossa Excelência, que é um dos autores do Estatuto da Igualdade Racial, em todo o Brasil, morrem por volta de 74% mais jovens negros do que não negros, no Distrito Federal. Esse índice atinge a cifra, o percentual astronômico de 449% a mais de jovens negros mortos pela violência do que não negros. Portanto, eu diria que a ausência de creches, a ausência de políticas para a educação, saúde, a ausência de tratamento para a drogadição de adolescentes e que indicam que 98% dos que estão presos no CAGE têm envolvimento com droga e não há tratamento para adolescentes usuários de droga no Distrito Federal. Por isso digo, se o crime organizado cresce porque os princípios morais e éticos
estão precarizados pela corrupção que atingiu o conjunto dos poderes públicos. Mas cresce porque o Estado se apequenou durante o governo Fernando Henrique Cardoso particularmente e quis que o mercado definisse não só as regras sociais, como também a subjetividade e a identidade dos nossos próprios jovens. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputada Érica. Com a palavra, o deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, também é minha preocupação com o rumo que o nosso país está permitindo para a questão do crime organizado. Hoje o Brasil já está vivendo uma situação de guerrilha urbana. Não se trata mais de crime organizado. Se trata de um Estado paralelo que está ganhando força para tomar iniciativas parecidas com aquelas que ocorrem nos lugares onde há um clima de guerra. E é muito perigoso, senhor presidente, que o modelo que está sendo deixado para o país, com a transmissão de mensagens gravadas pelo crime organizado nas grandes redes de televisão, é um modelo perigoso porque abre uma exceção para que outras organizações e facções criminosas possam ficar utilizando expedientes dessa natureza como forma de intimidar a população. E eu quero aqui trazer uma preocupação séria. Fica esse jogo entre governo do Estado de São Paulo e o governo federal para saber de quem é a responsabilidade, quem pode intervir, quem pode agir. Eu acho esse jogo extremamente perigoso, porque enquanto o crime organizado ousa cada dia mais, o governo estadual e o governo federal se encolhem, um jogando a culpa no outro. O crime organizado não tem a quem culpar, eles têm simplesmente tomado iniciativas e feito aquilo que é pior para a nação brasileira. E o governo federal, com todo o aparato, com toda a possibilidade, inclusive de intervenção no Estado de São Paulo, não o faz porque se sente impotente e incapaz de fazer frente a essa onda de violência. Se o governo do Estado de São Paulo, senhor presidente, está falindo, se o governo do Estado de São Paulo não está dando conta de conter a criminalidade e a violência, então que o governo federal tome as providências cabíveis para promover a intervenção e fazê-lo da maneira como ele sabe que precisa ser feito. Então eu faço esse apelo aqui, senhor presidente, para que as autoridades federais não se intimidem. Se precisar de fazer intervenção, faça. Se precisar de conter a onda da violência através desse expediente, faça. Agora, o meu receio é de que o governo federal não faz, porque sabe que também não vai dar conta de resolver. E aí, nós ficamos reféns do crime organizado, lamentavelmente, senhor presidente. Com a palavra, deputado Leonardo Prudente. Senhor presidente, apenas uma questão de ordem. Esse seria o comunicado que eu gostaria de ter feito na sessão passada. Apenas para informar a presidência e aos demais parlamentares que quando da elaboração, no período do recesso, da redação final da Lei de Diretriz Orçamentária, a LDO, foi detectados vários erros de natureza formais, mas que não comprometem a ação em referência aos códigos, ou seja, a unidade orçamentária, a referência do endereço da unidade orçamentária não coincidia com a nomenclatura do órgão. Por exemplo, secretaria tal estava com uma rubrica de um outro local. Nós estamos prevalecendo a nomenclatura, comunicando a todos os gabinetes e fazendo os ajustes na questão da redação. A nossa expectativa é que seja publicada ainda essa semana. Eu apenas faço aqui a justificativa do atraso da redação final em função dessas diferenças de nomenclatura que eu não poderia deixar que se publicasse antes de fazer esse comunicado em plenário. Muito bem, deputado Leonardo Prudente. Com a palavra, deputado Chico Vigilante. Senhor presidente, eu quero, esta tarde, nesse momento, fazer uma reclamação. Uma reclamação contra a SEB, senhor presidente. O mau serviço prestado pela SEB. Todo mundo sabe, Vossa Excelência, inclusive, de que eu moro no setor Pessu da Ceilândia. Faz uma semana, presidente Chico Floresta, que todo dia, entre as
18 às 21 horas, falta luz exatamente na minha quadra. Os vizinhos já estão até dizendo que é perseguição. Porque só falta lá. Fica o restante da Ceilândia todo iluminado exatamente na minha quadra, entre 18 e 21 horas, uma semana inteira, faltando energia. Inclusive no domingo. Domingo eu tinha que ir ao encerramento do concurso de quadrilhas, que foi segundo tem informação, uma bela festa. Fui convidado do presidente da FIBA, Antônio Rocha, infelizmente não pude comparecer, porque não tive como sair de casa, senhor presidente. Depois de passar o dia tentando fazer campanha no dia de domingo, tudo, voltei para casa e fiquei trancado dentro de casa, porque não tinha como sair. Ontem, a mesma coisa. Hoje eu já encaminhei um ofício ao presidente da SEB. Espero que eles tomem providência, porque está muito ruim a questão da prestação de serviço daquela empresa lá na minha quadra, na QNP 18, lá do setor Pessoa. Pergunto se algum parlamentar ainda quer fazer uso da palavra. Não havendo mais parlamentares, quero informar para toda a casa o objeto da reunião de líderes e as nossas decisões. A partir de amanhã, os líderes montarão a pauta que será apreciada ainda no dia de amanhã. Serão apreciados projetos de parlamentares e projetos consensuais do governo. A reunião será às 14h30, reunião de líderes às 14h30. Senhor presidente. Não, nada mais tendo a tratar. Senhor presidente, questão de ordem. Não, o deputado só acabou de fazer questão de ordem. Senhor presidente, é outra questão. Bem, vamos ouvir então o deputado Chico Vigilante, com brevidade, depois o deputado Evelise Longo. Senhor presidente, eu comentava há pouco com Vossa Excelência, comentei com outros deputados, de que não existe nada mais ridículo nesse país do que a atual legislação eleitoral. A gente passa ali naquele eixão agora, senhor presidente, em outros pontos da cidade, e criar a figura do zelador de faixa. Zelador de faixa, ou seja, zelador de cartaz, que é o trabalhador que é contratado, sabe-se lá em que situação, aí bota um cartaz lá do candidato, arruma uma pedra, algum troço, senta em cima e fica ali. Senhor presidente, não tem coisa mais deprimente do que aquilo. Portanto, a legislação precisa ser clara, ou pode ou não pode. Porque quem tem dinheiro contrata milhares de pessoas, põe um para cuidar de cada cartaz e está lá a campanha feita em cima de áreas públicas. Quem não tem dinheiro para contratar o zelador de cartaz, não tem possibilidade efetiva de poder concorrer com a igualdade dos outros. E aí todos que não podem contratar, deputado Chico Florestal, estão sendo prejudicados. Portanto, é preciso que a Justiça Eleitoral do Distrito Federal aplique a lei no seu todo. Pode ou não pode ter material em área pública? Porque não é a figura do zelador de cartaz, e Vossa Excelência está vendo que eu não estou chamando de vigilante de cartaz, porque, sabe, o vigilante não vai se prestar a estar vigiando cartaz. Portanto, é preciso que seja criado, que a legislação seja interpretada da maneira correta, e não é a figura de uma pessoa olhando o cartaz, pago para olhar aquele cartaz, ou aquele mini outdoor, que vai tirar a penalidade que deve ser aplicada ao candidato que estão contratando. Agora, o que a gente vê hoje? Milhares de pessoas espalhadas pela cidade, tomando de conta daquela propaganda que é ilegal. Tá bom, deputado, conclua. Que precisa que o Tribunal Regional Eleitoral, que o Ministério Público Eleitoral tomem providências. Perfeito. Que é um absurdo, efetivamente, o que vem ocorrendo. Nosso último inscrito, deputado Leonardo Prudente. Senhor presidente, já foi comunicado aos servidores aí
da Saúde que estão aguardando aí a discussão do veto, a derrubada do veto em referente aos artigos ali colocados. Eu entendo que essa casa já se deliberou no cafezinho em referência a votar isso amanhã. Eu quero dizer que se houver possibilidade dos deputados votarmos hoje, eu não faço nenhuma objeção, estou pronto para votar hoje. Em não estando, amanhã, naturalmente, eu estarei presente para que nós pudéssemos atender o pleito muito justo dos servidores. Finalmente, senhor presidente, eu quero também aqui cumprimentar o governo do Distrito Federal pela iniciativa de implantar o Disque Orçamento, né, no âmbito da Secretaria de Planejamento, para ouvir a população e aprimorar ainda mais o orçamento. Uma ideia que nasceu nesta casa, na nossa comissão, sob a nossa presidência. Então, eu cumprimento aqui a Secretaria de Planejamento e ao governo do Distrito Federal pela iniciativa de colocar o Disque Orçamento e seguir também a forma como esta casa já o fez. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a deputada Arlete Sampaio. Só para dizer ao deputado Leonardo Prudente que no ano que vem nós faremos o orçamento participativo ao vivo. E quero também falar com os trabalhadores da saúde que estão aqui presentes, dizer que a nossa bancada tem a posição clara de votar pela derrubada do veto, mas, entretanto, houve um acordo de líderes de proceder à votação somente no dia de amanhã. Então, estaremos aqui para votar. A nossa posição será pela derrubada do veto. Mais um anúncio que eu esqueci de dar, comunicar a todos os colegas aqui na casa, o aniversário da nossa deputada Érica Cocai no dia de hoje. Parabéns, Érica Cocai. Tudo bem. Senhor presidente, o pessoal da saúde, da área financeira, dispõe apenas de hoje parar o setor para vir apreciar, para ver a apreciação do veto. E amanhã eles não vão poder vir. Então, eles estão reclamando e pedindo para que os deputados apreciem na data de hoje, ainda nesta tarde, o veto. Consulta, senhores parlamentares, se há quórum para a votação desse projeto ainda hoje. Senhor presidente, eu quero também... Senhor presidente... 3, 4, 5, 6, 7. Senhor presidente, pela ordem. Só para informar, deputado Peniel, nós não temos quórum para votação, porque já havia sido acertado no dia de hoje um acordo de líderes para montar uma pauta global. E os primeiros itens da pauta serão exatamente os vetos que vocês que estavam presentes na galeria sofreram. Então, o primeiro item da votação será o dos itens da pauta que vocês estão solicitando. Mas, infelizmente, no dia de hoje já não dá quórum. Amanhã, senhor presidente, amanhã, às 15 horas. Sobre esse assunto, eu gostaria, senhor presidente, de falar em nome do PDT, em nome do deputado Augusto Carvalho, que representa o PPS, que nós votaremos pela derrubada do veto ao projeto da saúde, considerando que aquela categoria de servidores que atua hoje na chamada Secretaria de Saúde, que antes era fundação, e agora eles estão tendo condições diferenciadas de servidores das demais secretarias que têm a oportunidade de obter essa gratificação. Então, nós vamos votar pela derrubada do veto, entendendo que é uma medida de justiça, porque é impossível tratamento diferenciado para pessoas que exerçam a mesma atividade. E quero também dizer que estava pronto para votar hoje esse veto, mas, lamentavelmente, atendendo aqui a uma solicitação da líder do governo que deseja discutir melhor esse assunto, a comissão de líderes entendeu que faria a discussão no dia de amanhã para a votação. Está encerrada a presente sessão.
sabia que pessoas carentes, portadoras de doenças crônicas, têm direito a transporte público gratuito? A Lei 773, de 10 de outubro de 1994, garante às pessoas de baixa renda, portadoras de câncer, do vírus HIV, de anemias e de coagulopatias congênitas, o direito à passagem gratuita no transporte coletivo do DF. Para ter direito a esse benefício, o doente deve levar declaração do médico de que faz tratamento em um dos hospitais públicos do DF e deve se cadastrar na Secretaria de Saúde para receber a carteira de transporte gratuito. Mais informações no telefone 160 ou na internet no endereço www.cl.df.gov.br. Clique em Legislação e depois em Leis Ordinárias. Como o programa Negócios e Soluções pode ajudar a melhorar a vida do empresariado? Sem dúvida nenhuma, a comunicação hoje é um fator importantíssimo na atividade empresarial. Nesse contexto, na medida em que nós pudermos atuar, massificar o conhecimento do que é o SEBRAE, que nós não é um banco, não é gerador de... nós não somos uma instituição de benemerência, nós somos geradores de oportunidade. E vendo este programa, vendo que o homem é capaz de, saindo de quase nada, o que ele pode construir, como neste nosso primeiro exemplo, existem milhares de exemplos como esse, tão bonitos, tão sólidos, que podem despertar naquele que quer empreender por vocação, como aquele que tem que empreender por compulsão, há o conhecimento de que precisa ter um mínimo de informação, de conhecimento de mercado, de competição, para que ele possa caminhar para o sucesso e não para a derrota. E como o SEBRAE atua nessa história? O SEBRAE tem um acervo de conhecimento, de vivência na ponta, pelos seus cursos como Empretec, pelas suas incubadoras, pelos diversos projetos que tem, que funcionam junto às associações comerciais, junto à Fiesp, Federação do Comércio, Federação da Agricultura, uma soma de vivências, através da percepção de que mercado ele vai trabalhar, qual a sua atividade, ele tem vocação por aquilo que faz, fazer uma análise conjunta conosco e nós vamos transferir para ele as experiências mais diversas que existem nos mais variados campos. Em serviço ele vai atuar em turismo, em publicidade, em economia, em contabilidade, na área de comércio. Que comércio ele vai fazer? Ele vai ser um agente distribuidor, ele vai ser vai trabalhar num armazém, num açougue. Qual a atividade dele? Qual a propensão? Qual a tradição que ele traz? Qual a vocação? Porque hoje o mundo moderno, o mundo que nós vivemos hoje, não admite mais amadorismo. É preciso profissionalismo. Mas junto com o profissionalismo é necessário que se tenha determinação, que se ame o que faz. É isto que a conjugação de competência e determinação, convicção. Se ele não tiver preparação, e isto é que o SEBRAE vai fazer. O SEBRAE é um gerador de oportunidades, prepara o empresário para que ele tenha muito mais possibilidades de sucesso. E o Negócios e Soluções está chegando ao fim. No próximo programa você vai conhecer outra história de um empresário de pequeno negócio que busca soluções criativas e eficazes para os seus empreendimentos. Se você quiser saber mais informações, vá ao site www.sebraesp.com.br ou utilize o telefone 0800 7802